Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor sejam com todos, amém? Podem se assentar, por favor. Obrigado, gente. É nóis, Johnny, na parceria. Parceria de sempre. Gente, que privilégio estar aqui nessa noite. Não apenas nessa noite, mas durante todos esses dias, alguns dias de consagração que nós temos participado. Eu e minha esposa estamos aqui desde quinta-feira. E se nós tivéssemos ido embora sem ter nenhuma participação no sentido de ministrar a palavra, nós já teríamos sido imensamente abençoados neste lugar. Aliás, sempre que viemos para cá, somos sempre abençoados, edificados e podemos desfrutar do amor de Deus através de pessoas, através de uma comunhão tão preciosa com tantas pessoas que nós temos cultivado uma amizade preciosa. Deus tem anunciado a esta casa um novo tempo já, desde o ano passado, desde a metade do ano passado, eu estou sempre acompanhando vocês, sou filho dessa casa, não tem como estar longe, Então a gente está sempre acompanhando e temos percebido o mover de Deus e nós cremos que esse tempo, esse novo tempo, esse recomeço chegou sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor em toda a terra. Quero compartilhar uma palavra rápida ao seu coração e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 18. Obrigado, querido apóstolo Djalma, meu pai, pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 4, do 16 ao 18, quem achou, diga amém. Está escrito o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário. Você pode dizer isso comigo? Pelo contrário? Paulo continua dizendo: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Hoje nós estamos no 10º dia do ano de 2022, estamos consagrando o mês de outubro, e uma coisa que eu parei para refletir ontem, quando estava preparando essa mensagem, é que geralmente as pessoas quando chegam no mês 10, chegam no mês de outubro, muitas delas já estão cansadas, já estão um tanto quanto desfalecidas diante das lutas, diante das adversidades que nós acabamos experimentando durante o ano, no decorrer do ano. E muitas pessoas estão já usando aquela expressão bem popular, já estão com a língua de fora e apenas aguardando que o próximo ano se inicie e elas recebam uma nova palavra profética para poder ganhar um fôlego, um novo fôlego. Porque no mês de janeiro, gente, vamos ser bem sinceros, E ontem eu fiquei bem impactado com a palavra da pastora Mirna, nos chamando a uma realidade. E no mês de janeiro está todo mundo animado, ano do recomeço, vamos para cima, é isso mesmo, Deus está conosco. Só que no decorrer dos meses, essa animação vai diminuindo, esse ânimo, esse vigor vai estar perdendo a sua força, e quando chega ali nos últimos meses, as pessoas já estão assim, bastante esgotadas. Mas a palavra de Deus nos mostra, e esses 3 versos que nós lemos, Paulo nos mostra que é possível sim, mesmo diante de tantas adversidades, você e eu permanecermos animados. Paulo começa o verso de número 16 dizendo: por isso não desanimamos. E ele não apenas diz que nós não desanimamos, mas ele diz pelo contrário. Ou seja, nós não apenas podemos vencer o desânimo, como também é possível nós permanecermos animados.
E aqui ele vai tratar uma série de contrastes que vão mostrar como que nós podemos vencer o desânimo, como que nós podemos permanecer animados. Na verdade, quando você olha desde o capítulo 3 desta carta, Paulo vai tratando uma série de contrastes. Ele contrasta a antiga aliança com a nova aliança, o ministério da condenação com o ministério da justiça, o ministério da lei com o ministério do Espírito, e sempre mostrando que aquilo que nós estamos experimentando na nova aliança é muito maior. Chega no capítulo 4, ele fala sobre os falsos pregadores infiltrados na igreja em contraste com aqueles que não adulteravam a palavra de Deus. Ele faz um contraste entre o Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos, com o Deus que faz com que das trevas resplandeça a sua luz no coração das pessoas. Ele faz um contraste entre os vasos de barros que somos nós, e ele fala sobre o poder de Deus que está dentro desses vasos, que é o Evangelho que nos sustenta. Ele vai traçando essa série de contrastes, ele vai mostrando que, mesmo que experimentemos a morte, a vida de Cristo também está se manifestando em nosso favor. Chega nos versos 16, 17 e 18, ele faz um contraste entre o homem exterior e o homem interior. Ele faz um contraste entre a leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória acima de toda comparação. E no versículo 18 ele faz o contraste entre as coisas que se veem e as coisas que não se veem, as coisas temporais e as coisas eternas. E eu quero então, fundamentado nesses três versos, 16, 17 e 18, conversar com você sobre o seguinte tema: fundamentos para permanecermos animados. É algo que, sempre que leio esse texto, ele me desafia, e sempre diante de tantas adversidades que nós enfrentamos, esse texto é uma fonte de encorajamento para nós. E em primeiro lugar, eu quero conversar com você então sobre o primeiro contraste tratado por Paulo no versículo 16, quando ele fala sobre o homem exterior versus o homem interior. Verso 16 ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior a que Paulo se refere, obviamente é o nosso corpo, é a nossa carne mortal, é a nossa carne exposta às fragilidades, que está se corrompendo dia após dia. E o significado de corromper é desgastar, é consumir. Ele está falando a respeito do corpo humano, que vai se corrompendo, que vai se desgastando, que vai aos poucos perdendo a sua força, vai perdendo o seu vigor. Eu gosto de uma expressão do pastor Hernandes Dias Lopes, alguém de quem eu gosto muito. Ele diz que cada fio de cabelo branco na cabeça de alguém é a morte chamando para um duelo. Ele está mostrando que dia após dia as pessoas estão envelhecendo, estão se desgastando, estão perdendo as suas forças. É um processo natural da vida, é um processo inevitável. Mas em contraponto, Paulo fala a respeito de um homem interior que está se renovando dia após dia. Isso é maravilhoso. O homem interior está se renovando, e renovar significa fazer crescer, renovar, tornar novo, fala de uma nova força e vigor dado a alguém. No grego essa palavra significa uma nova força, ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior. Para você e eu entendermos um pouco melhor esse contraste entre homem exterior e homem interior, eu quero lembrar você das palavras de Jesus, naquela conversa que ele teve com Nicodemos, aquela conversa em particular que ele teve com Nicodemos. Lá em João no capítulo 3, no verso de número 3 até o verso de número 6, está escrito o seguinte: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora preste atenção.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus então está fazendo essa distinção. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando ele fala que aquilo que é nascido da carne é carne, ele está se referindo ao homem exterior. E quando ele fala sobre o que é nascido do Espírito é Espírito, ele está se referindo, de acordo com a linguagem de Paulo, ao homem interior. O apóstolo Paulo chama isso de uma nova criação em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criação é, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em outra passagem, Paulo usa uma outra expressão. Ele fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo, através do qual eu e você fomos salvos. A Bíblia diz que quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o que Jesus chama de novo nascimento, Paulo em 2 Coríntios 5,17 chama de nova criação, e agora escrevendo para Tito ele fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, o momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, depositamos a nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós experimentamos o novo nascimento, nós nos tornamos uma nova criação, nós experimentamos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Agora, o que nós temos que entender é que a regeneração é um ato único na vida do crente. Você só nasce de novo uma única vez. É um ato único. Você creu em Jesus, você nasceu de Deus. Amém? Agora o que Paulo está nos mostrando é que existe não apenas um lavar regenerador, existe também um lavar renovador do Espírito Santo. É isso que ele diz em Tito. Tito capítulo 3, verso 5. Coloca pra gente lá novamente, ó. Verso de número 5. Ó, a parte final, ó. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se por um lado a regeneração acontece num único ato, a renovação acontece dia após dia. Ele diz que o homem interior se renova dia após dia. E ele diz também que nós recebemos o lavar renovador do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo para você. No dia 21 de julho de 1985, nasceu o homem Vinícius Nazaré da Silva. Eu nasci como carne. Mas no dia 5 de fevereiro de 2005, eu nasci de novo. Foi o dia em que eu recebi a Cristo como Senhor da minha vida. E ali eu recebi o novo nascimento. Mas desde esse dia até o dia de hoje, eu tenho experimentado esse lavar renovador do Espírito Santo na minha vida. E para nós não desanimarmos, para nós permanecermos animados, nós precisamos de uma renovação contínua. Precisamos fortalecer o nosso homem interior continuamente. Da mesma forma que o exterior vai se desgastando, vai se corrompendo, o homem interior precisa ser renovado, precisa passar por um processo contínuo, diário de renovação. E muitas vezes as pessoas ficam apenas aguardando algo da parte dos pastores, da parte dos líderes da igreja, assistindo mensagens no YouTube, mas elas não entendem que elas podem ir direto à fonte e experimentar esse lavar renovador diariamente. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz, olha, eu peço para que, segundo as riquezas da glória de Deus, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito Santo no homem interior de vocês. Paulo está pedindo por fortalecimento do homem interior. E ele está falando a respeito de quem? Ele está falando a respeito do Espírito Santo, que pode fortalecer o meu e o seu homem interior. Isso está à nossa disposição, isso pode ser experimentado continuamente. Judas, quando escreve a sua carta, que tem apenas um capítulo, no verso de número 20, ele fala sobre edificarmos a nossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Isso significa que aquele mesmo Espírito Santo, que nos regenerou para uma viva esperança, ele quer continuamente fortalecer o nosso homem interior. Ele é uma fonte de poder.
Ele é uma fonte de relacionamento, obviamente, mas ele é também uma fonte de renovação contínua que nós podemos experimentar. E não apenas o Espírito Santo, mas também a palavra de Deus. Em Romanos 7:22, Paulo fala sobre o prazer que ele tem na lei de Deus, de acordo com o seu homem interior. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei do Senhor, na lei de Deus. Não tem como nós permanecermos animados, não tem como nós experimentarmos recomeço na nossa vida, independentemente da área, se nós não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Se nós não gastarmos tempo diariamente na palavra de Deus, o relacionamento contínuo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Jesus disse que os nossos erros provêm de nós não conhecermos a palavra de Deus e não conhecermos o poder de Deus. O poder de Deus obviamente se refere ao Espírito Santo, e as Escrituras se referem à própria palavra. E nós precisamos, queridos, continuamente, diariamente, ter prazer na palavra de Deus. Nós precisamos ser como o salmista do Salmo 1, aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que acontece com o homem, com a pessoa que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite? A Bíblia diz que ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Ou seja, o homem e a mulher que meditam na lei do Senhor, que têm prazer na lei do Senhor, experimentarão renovo, experimentarão recomeços contínuos na sua vida. Amém? Eu gosto do exemplo de Abraão, quando nós pensamos, de uma forma prática. Abraão, da idade de 100 anos, seu corpo já amortecido, de acordo com o que Paulo fala em Romanos 4:19, o seu corpo já está amortecido, o corpo de Sara já estava amortecido, só que ele não duvidou por incredulidade da palavra de Deus, da promessa de Deus. Antes, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Por quê? Porque ele estava plenamente convicto de que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Nós temos que nos lembrar do que diz o Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando estamos em momentos de adversidades, quando olhamos as circunstâncias externas e elas não são favoráveis, nós temos que nos lembrar daquele que fez a promessa. E nós temos que nos voltar para quê? Para a palavra, porque é a palavra que nos vivifica. É a palavra que nos fortalece, que fortalece o nosso homem interior. Nos voltar para o relacionamento com o Espírito Santo, orando nele, orando no Espírito Santo, orando em línguas, cultivando uma vida no Espírito. Quem está entendendo, diga amém. É extremamente necessário um relacionamento contínuo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, para experimentarmos essa renovação do nosso homem interior, a fim de não desanimarmos diante das adversidades. Em segundo lugar, Paulo fala ainda sobre a leve e momentânea tribulação versus o eterno peso de glória. No verso 17 ele diz isso: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu gosto desse verso na NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, Paulo está dizendo que aquilo que a tribulação está produzindo é muito maior do que a própria tribulação em si. Aqui entra o entendimento do porquê nós passamos por tantas tribulações. É uma espécie de continuação do que a pastora Mirna falou ontem. Quando nós olhamos as circunstâncias pelas quais Paulo passou, ele as chama de leves e momentâneas. Diga isso comigo: leve e momentânea.
Mas quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo passou, olha, nós vamos perceber que não eram tão leves assim. Não eram tão leves assim, ó. Veja comigo o verso de número 8 de 2 Coríntios 4, o texto, capítulo que nós estávamos lendo. 2 Coríntios 4, 8, ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E aqui ele trata novamente um contraste profundo, né? Ele faz 4 declarações paradoxais, mostrando de um lado a vulnerabilidade humana e de outro lado o poder de Deus que sustenta a nossa fragilidade. Atribulado, não angustiado, perplexo, não desanimado, perseguido, não desamparado, abatido, porém não destruído. Quando você vai um pouquinho mais adiante, no capítulo 7 de 2 Coríntios 7, 5, ele diz assim, ó: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Quando ele chega na Macedônia, onde ele realizou sua segunda viagem missionária, pensa no negócio difícil. Só para você entender o contexto, ele tinha a intenção de ir para a Ásia Menor, mas a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse. De noite ele tem a visão de um varão macedônio que pede que ele passe a Macedônia e ajude aos macedônios. E com isso Paulo e os seus companheiros entenderam que Deus os havia chamado para aquele destino. E aí então ele se dispõe e vai para a Macedônia. Quando ele chega em Filipos, a primeira cidade da província, ele prega o evangelho, expulsa o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores. E quando isso acontece, Paulo e Silas são presos, têm os seus pés amarrados no tronco, tomam chicotada, eles cantam e oram ao Senhor, acontece aquele terremoto tremendo. E quando ele sai de Filipos, ele vai para a cidade de Tessalônica. De lá ele tem que sair correndo, vai para Bereia, ele tem que sair correndo também de lá. Isso tudo no território da Macedônia. E aqui ele está dizendo que nenhum alívio ele teve. Não houve nenhum alívio, pelo contrário, em tudo eles foram atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Se não bastassem as circunstâncias, havia ainda os temores internos que Paulo passava, o que não é diferente de mim e de você. Nós olhamos as circunstâncias e elas estão nos oprimindo, nós estamos sendo pressionados por elas. E além disso, ainda existe o lado emocional com o qual nós devemos lidar. Não é algo tão simples assim. Agora, quando você volta para 2 Coríntios capítulo 1, bem no início da carta, verso de número 8, 2 Coríntios 1, 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Aqui ele já está falando sobre a sua terceira viagem missionária. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Muitas vezes nós ouvimos, né, algumas pessoas falando de uma forma errônea, que Deus não permite com que você passe algo além das suas forças. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que não ignorava a natureza da tribulação que lhe sobreveio na Ásia. E ele diz que as tribulações foram acima das próprias forças dele. Alguém aqui já enfrentou alguma luta acima da sua própria força? Eu levanto a mão. E Paulo está dizendo que isso foi a tal ponto que eles chegaram a desesperar até da própria vida, ou seja, perderam as esperanças. No verso de número 9, ele diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em Deus, e sim no Deus que ressuscita os mortos,
Ele assumiu essa sentença de morte para quê? Para que não confiasse em si mesmo, e sim confiasse no Deus que ressuscita os mortos. Ele diz no verso de número 10, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Você pode dizer isso comigo? O Deus que nos livrou e que ainda nos livrará, e nele temos esperado que continuará a nos livrar. Queridos, muitas vezes nós passamos por situações para nós deixarmos de confiar em nós mesmos e passarmos a confiar no Deus que ressuscita os mortos, o Deus que dá a oportunidade de recomeçar, o Deus que dá a oportunidade de você e eu começarmos de novo, o Deus que pode fazer com que das cinzas se levante aquilo que estava morto. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus a quem nós pertencemos, e Ele nos livrou e continuará a nos livrar. Ele não deixa de agir. O Deus que agiu lá atrás vai continuar agindo agora, vai continuar agindo sempre. Aleluia! Quer mais um pouquinho de tribulação leve e momentânea na vida de Paulo? A última, 2 Coríntios 11, 23 a 29. Esse texto foi lido pelo nosso apóstolo na casa de paternidade, e eu achei bastante interessante. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões. Vai marcando aí todos os sofrimentos que Paulo passou. Em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, ou seja, 195 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Aí entra, além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Essas são algumas das leves e momentâneas tribulações que Paulo passou. Quando nós olhamos esse quadro, primeira coisa que nos parece, não eram leves. Segundo, não eram nada passageiras. Parece que Paulo só vivia isso. Mas ele está nos dizendo que as tribulações são leves pelos seguintes motivos. Primeiro, porque havia um poder que o capacitava a enfrentar as adversidades. Segundo, as tribulações eram leves porque sim eram passageiras. Terceiro, porque elas produzem um eterno peso de glória acima de toda comparação. No verso 17 de 2 Coríntios 4, ele diz, as tribulações são leves e momentâneas, porque elas estão produzindo um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, se você colocar num lado da balança o que você está enfrentando de tribulação, elas não podem ser comparadas com o outro lado da balança, que é o eterno peso de glória que está sendo produzido na sua vida. Em Romanos 8,18 ele diz, porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Um pouco mais adiante, no versículo 28, ele diz, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com nós são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E não é para o bem de todos, é para aqueles que amam a Deus, é para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? O verso 29 de Romanos 8 explica,
Aqueles a quem Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma coisa que nós temos que entender é que as tribulações que Deus nos permite passar, elas não acontecem por si só, elas têm um propósito muito bem definido por Deus. Deus está usando as circunstâncias para nos moldar. Deus está usando as circunstâncias para que por intermédio delas nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Este é o propósito pelo qual você e eu passamos por tantas situações adversas. Deus está moldando em nós o caráter do seu Filho. Este é o eterno plano de Deus, é o plano que Deus estabeleceu desde a eternidade. Sermos semelhantes a Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E Paulo, na segunda carta a Coríntios 3,18, ele diz que todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor como por um espelho, e nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, através do seu Espírito. Uma coisa que eu tenho aprendido na vida cristã é que as tribulações sim fazem parte dela. Tiago diz que tenham por motivo de toda alegria passarem por várias tribulações, sabendo que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que nós sejamos perfeitos e íntegros. E muitas vezes nós estranhamos, né? A pastora Mirna fez colocações ontem aqui muito preciosas. Nós não podemos estranhar, nós não podemos pregar um evangelho triunfalista, mas também não podemos pregar um evangelho fatalista. O evangelho é o evangelho, a vida é a vida. Não podemos estranhar as provações que nos sobrevêm. Pedro diz na sua primeira carta, elas fazem parte, elas têm como propósito nos provar. E cada vez que nós somos provados, nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Eu me lembro de um tempo atrás ter pregado uma mensagem baseada em Romanos 8:29 e ter começado essa mensagem perguntando: qual é o maior propósito para a sua vida? É você ser um bom empresário, é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom pastor, ganhar multidões? Embora essas coisas sejam legítimas e Deus queira fazer isso na nossa vida, o propósito principal pelo qual nós fomos criados por Deus e existimos é para que nós sejamos semelhantes a Jesus, a fim de que Ele tenha a primazia na nossa vida. Quem está entendendo? Diga amém. Terceiro e último ponto: olhos nas coisas temporais versus olhos nas coisas eternas. Verso 18, voltando para 2 Coríntios 4:18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu gosto da Nova Almeida atualizada nesse versículo 18. Paulo diz assim: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Ou seja, nós experimentamos transformação na medida em que nós colocamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver. Não colocar os olhos naquilo que se pode ver, e sim naquilo que não se pode ver. É uma coisa meio estranha isso, né? Aonde eu devo colocar os meus olhos? Coloque os seus olhos naquilo que você não pode ver. Quando Paulo fala sobre atentar, ele está falando sobre observar, contemplar, fixar os olhos, dirigir a atenção para alguém. Ele está dizendo que devemos atentar não para o que os nossos olhos podem ver, ou seja, não devemos atentar nas coisas passageiras, mas devemos atentar nas coisas que os nossos olhos não podem ver, ou seja, nas coisas atemporais, nas coisas eternas. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu apalpo é passageiro.
aquilo que os meus olhos, naturalmente falando, não podem ver, são as coisas nas quais nós devemos fixar o nosso olhar. São as coisas nas quais nós devemos fixar os nossos olhos. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Todas as coisas visíveis surgiram a partir das invisíveis. E aquilo que é visível desaparecerá. Aquilo que é perceptível aos olhos humanos vai desaparecer. Porém, a minha atenção deve estar fixada naquilo que os meus olhos não podem ver. Paulo está dizendo que existe uma realidade natural e uma realidade espiritual. Existe uma realidade terrena e existe uma realidade espiritual. Para exemplificar, para deixar isso mais claro, eu gosto de usar o exemplo da experiência que teve o discípulo de Eliseu. Se eu não me engano, no início da semana passada, acho que foi o pastor Daniel que citou e pregou sobre este texto, de 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 a 17, está escrito: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui nós vemos o contexto da seguinte passagem: o rei da Síria, de contínuo, estava investindo contra a nação de Israel. E todas as vezes que ele investia contra a nação de Israel, o profeta Elias recebia da parte de Deus a revelação e relatava tudo ao rei de Israel, e todas as investidas do rei da Síria se frustravam. No início do capítulo nos diz que isso aconteceu não apenas uma, nem duas vezes, mas várias vezes, ao ponto de o rei da Síria começar a pensar: escuta, só pode ter algum dos oficiais conspirando contra mim. E aí os seus oficiais disseram: não, rei, não tem ninguém conspirando contra o Senhor. Na verdade é o profeta Eliseu, que revela ao rei tudo que o Senhor planeja, inclusive no seu próprio quarto. Tudo aquilo que o rei da Síria planejava, o profeta Eliseu tinha revelação, ia lá e contava para o rei de Israel, e todas as investidas do rei da Síria se frustravam. O rei da Síria pensou: aonde que está Eliseu? Ele disse: aonde está Eliseu? E os seus oficiais disseram: ele está em Dotã. E aí a Bíblia nos diz que quando o discípulo do profeta Eliseu se levantou pela manhã, aquela pequena cidade estava rodeada de carros, de cavalos, de exércitos de guerra. Quando o moço viu, ele pensou: deu ruim, a casa caiu. Ele chamou o profeta Eliseu e disse: e agora? Eliseu disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu acho que o menino deve ter olhado assim, contou 1, 2, 1, acho que só tem 2 aqui, né? Como assim? Porque existe uma realidade natural e existe uma realidade espiritual. Eliseu não estava falando de acordo com a circunstância natural, de acordo com a realidade material. Ele estava falando de acordo com a realidade espiritual, que nós não podemos contemplar com os nossos olhos naturais. E ele não apenas diz para o rapaz não temer, ele não apenas fala para ele ficar tranquilo, mas ele ainda ora pedindo: Senhor, eu peço que ele abra os olhos para que veja. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos daquele menino, e ele viu ao redor de Eliseu carros, cavalos de fogo. Ele viu um grande exército cercando o profeta Eliseu,
Sabe, queridos, nós muitas vezes não compreendemos aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, mas ele é real, ele é verdadeiro, e nós temos o exército celestial trabalhando ao nosso favor. Eu posso dizer para você que são mais os que estão conosco do que os que estão com o exército inimigo. Nós não devemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias, mas nós temos que olhar acima das circunstâncias, temos que olhar para a verdade espiritual, para a realidade espiritual, que Deus está trabalhando a nosso favor. Ele não apenas está usando as circunstâncias para nos moldar, mas Ele também tem um exército celestial trabalhando a meu favor, a seu favor. Por isso eu peço que nesta noite os nossos olhos sejam abertos. Por isso eu peço que neste ano de 2022, os nossos olhos espirituais se mantenham continuamente abertos, para não ficarmos fixados nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades, nas situações leves e momentâneas, mas que os nossos olhos estejam naquilo que Deus está fazendo por nós e através de nós. Realidade material versus realidade espiritual. Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são passageiras, e as que não se veem são eternas. A Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu de lá pela fé. E pela fé ele não ficou amedrontado com a cólera, com a ira do rei. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele permaneceu firme como aquele que vê aquele que é invisível. Moisés não estava com os seus olhos nas circunstâncias. Ele não estava amedrontado com o decreto do rei. Ele permaneceu firme, inabalável. E a Bíblia diz que ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível, não aquilo que é invisível. Ou seja, nós devemos colocar os nossos olhos não nas circunstâncias, e sim naquilo, ou na verdade naquele que é eterno, e só Deus é eterno. É nele que temos que colocar os nossos olhos. E Hebreus capítulo 12 vai nos dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e que nós devemos nos livrar de todo embaraço e de todo pecado que tenazmente nos assedia. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. De que forma? Olhando firmemente, fixamente para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e hoje está à direita do trono de Deus. Aleluia! É nele que nós devemos colocar os nossos olhos. Somente Ele é eterno, e nele deve estar o nosso olhar, a nossa confiança, a nossa perseverança, a nossa esperança. Aleluia! Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos por fé. Querido, e vamos falar a verdade, não é fácil, né? Eu estou falando de coisas que eu estou sendo desafiado a viver, meu pastor sabe muito bem disso. Estou pregando para mim. Mas é possível, porque está escrito. Eu quero perguntar a você, aonde estão os seus olhos? E quando o escritor aos Hebreus escreve isso, falando que devemos estar com os nossos olhos em Jesus, no verso de número 3 ele diz: olha, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não desanimem, para que vocês não desfaleçam. Ou seja, é possível sim não desanimarmos, pelo contrário, é possível nós fortalecermos o nosso homem interior. É possível sim ver que Deus está fazendo com que as circunstâncias estão produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É possível sim nós colocarmos os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que
não se vê é eterno, e aquilo que se vê vai passar. Amém? Vamos ficar em pé.